Web Rádio Deus Conosco. Começa agora programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a era nova. Apresentação: Belmiro Alves, Marluce Ferreira e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Amigas e amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos juntos. Agora em novo dia e horário, sábado às 20 horas. Reserve esse horário para juntos iniciarmos os novos tempos. Programa Novos Tempos, transmitido pela Web Rádio Deus Conosco,
nossas redes sociais e canais autorizados. Aproveitem os próximos 60 minutos em que estaremos juntos, conversando sobre temas importantes para a divulgação da doutrina espírita e para o nosso crescimento interior. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos os nossos vídeos, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas. Lembramos aos ouvintes e internautas que nosso programa é retransmitido pela Web Rádio Deus Conosco no domingo às 6 horas e às quartas-feiras às 18 horas. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Teu chamar, convocando nosso povo, a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. A guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Ilumina o teu rebanho, fortalece
a nossa fé. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Hoje o nosso programa vai entrar em um clima de mistério. Mas o nosso programa é pra cima, é alegre. Vamos falar de mistério, mas com alegria, aprendendo alguma coisa. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Olha eu aqui de volta. Aperte um cinto. Você está prestes a entrar em uma viagem cheia de surpresa. Adivinha com quem é? Isso, Scooby-Doo! E a sua turma. Eles vão pegar a estrada, mas uma tempestade obriga os nossos amigos detetives da Máquina do Mistério a passar uma noite na antiga casa das irmãs Fox em Hydesville. Será que estão num lugar assombrado? Será que está ocorrendo coisas estranhas? Fenômenos estranhos? Só o Scooby-Doo e sua turma podem resolver esse mistério. E isso está no livro do Luiz Hu, Scooby-Doo, Viagem Misteriosa. Eu já li esse livro e é muito bom. Vocês vão gostar. Se vocês gostam do Scooby e do Salsicha, vocês vão gostar dessa história. Essa é a minha dica de leitura de hoje. Scooby-Doo! Você sabe o que é orar? Oração, prece, é quando você fala com Deus. Entra em contato através do pensamento e do coração. Com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. Agora, existe um momento certo para orar? E você, tem o hábito de orar? Ou só lembra de orar quando as coisas estão difíceis? Isso é o que o Tiago vai nos trazer hoje. Assistam agora o vídeo da FEP TV. Imagina o universo. Imagina agora o título desse vlog, Orar Mais. Isso funciona como uma nota mental, tá? Anota aí em algum lugar. Orar mais, orar mesmo, orar assim sempre que precisar. Nessa semana nós teremos o Dia Mundial da Oração em 6 de março e, aproveitando a oportunidade, nós conversaremos exatamente sobre esse instrumento que pode salvar vidas. Quando orar, afinal? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas muita gente acha que tem hora para orar. Tem gente que acha que tem hora para orar. Não tem hora para orar. Você ora a qualquer hora. Acho que a gente pode encerrar esse vlog, já ficou maravilhoso daqui já. Muito obrigado, pessoal. Que só pode fazer uma oração quando acorda, ou na hora de dormir, ou em alguma atividade religiosa ou espírita. Não tem isso, gente. Não tem essa limitação. Ninguém limitou desse jeito. Não tem isso, tá? A oração é um medicamento sem contraindicação. Dá para usar quantas vezes for necessário. Inclusive, esse exercício pode ajudar bastante. É importante considerar, no entanto, que a prece não é algo mecânico. Não basta repetir um conjunto de palavras. Trata-se de um momento de comunhão com o Criador. Algo proativo, um movimento que deve ser aproveitado de todo o nosso coração. Ok, Tiago, eu entendi que eu posso orar a qualquer momento, mas como orar? Vai faltar criatividade para tanta prece desse jeito. Pois então, o Livro dos Espíritos esclarece que a prece tem 3 funções primordiais. Número 1, louvar. Número 2, pedir. Número 3, agradecer. Tá lá? Os benfeitores da humanidade respondendo a Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 659. O importante é termos esse recurso como um momento de conexão com o Criador. Espaço para escutar sua voz no silêncio da nossa intimidade. Se sentiu emocionado diante de uma paisagem maravilhosa? Ore. O calor apertou? Oração. Não tá sabendo qual escolha fazer? Tá indeciso? Tá sem saber para onde ir? Faz uma oração. Tá com vontade de desistir de tudo ou dar um grito daqueles para ensurdecer toda a cidade? Faz uma oração. Usa essa energia assim para orar, entrar em comunhão com o Criador. Tá feliz da vida sem motivo aparente? Oração. Também dá para orar quando você tá feliz, sem sofrer,
Sim, sabe? Buscar Deus quando você está feliz também, não só quando você está precisando de alguma coisa. No esforço que fazemos para nos concentrar e ouvir o silêncio da prece, criamos a condição mental necessária para que os benfeitores espirituais nos intuam, façam sugestões. Aquele momento que a gente para ouvir, sabe? É nesse momento que o nosso anjo da guarda encontra a maior abertura para ter uma conversa direta com a gente. Você está entendendo que é esse momento que ele vai falar, olha, agora essa pessoa vai se concentrar, eu vou dar uma dica para ela. Por isso que eu disse que oração salva vidas. Quantas tragédias, quantos acidentes, quantas desistências não foram evitadas por causa de uma simples oração. Coisa assim, gente, de graça, sabe? Está à nossa disposição o tempo todo. É de graça, pessoal. Vamos aqui, né? Não tem nem como contar. As obras espíritas estão repletas de exemplos. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, quem mais que você gosta de ler, sabe? A literatura fidedigna tem muito exemplo disso. Ser um cidadão do universo é, afinal, compreender esse momento como a respiração da alma. Se o ar é vital para os nossos pulmões, a oração também é para o espírito. Faz sentido para você? Como estão os seus hábitos de oração? Você consegue orar com facilidade ou tem aquela dificuldade para se concentrar? Conta pra gente aqui nos comentários. Escreve uma carta se for necessário. Tiago, olha, tá complicado. Eu começo a orar, começa a vir coisa que eu preciso fazer. Ou então, não, Tiago, tá tranquilo, tô orando de manhã, à tarde, à noite, enfim. Conta pra gente a sua experiência aqui nos comentários. Lembra de compartilhar esse vídeo também, pessoal. Alguém que está precisando, assim, desenvolver um pouquinho mais de oração na sua vida. E se esse vídeo fez sentido pra você, passa pra frente. Quarta que vem, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui na FEB TV. Lembra de se inscrever no canal, de ativar as notificações e até lá. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz. Gostou do programa de hoje? Bom demais, né? Então, fala pra valer e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Entrevista. Olá, amigas, amigos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais uma entrevista e hoje, assim, de muita emoção para o meu coração em particular, porque estamos aqui com uma pessoa, olha, nem sei dizer assim, eu estou muito emocionada em ter aqui o nosso querido amigo Jorge Godinho, ele que nasceu em lar espírita e está presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? A nossa querida Federação Espírita Brasileira, a nossa Casa Mater, que vamos falar sobre ela. Godinho, muito agradecida por ter aceito o nosso convite de estarmos aqui no programa Novos Tempos, nas Alagoas, pela Web Rádio Deus Conosco, e ter você aqui é mais do que especial, é presente do mês de outubro. Seja bem-vindo, Godinho. Muito obrigado, Marlu. Essa alegria é grande, é recíproca, viu? Essa sensação, esse sentimento que você tem, porque, naturalmente, o trabalho na doutrina possibilita nos reencontros, né? Companheiros de mesmo ideal, com o mesmo objetivo, que é justamente de fazermos essa divulgação da doutrina do Cristo. E essa divulgação, a melhor maneira de nós fazermos é justamente pelo testemunho, pelo exemplo, e essa amizade que nós criamos é a fraternidade, né, que iniciamos conosco, que fazemos esse trabalho para podermos levar aos outros. Porque se nós não criarmos esse laço de fraternidade entre nós, como é que nós vamos ser fraternos com aqueles que a gente deseja levar essa mensagem do Cristo? É uma alegria grande também da minha parte. Muito bem, Godinho, estamos felizes e gratos pela sua presença aqui. Então, Godinho, este mês de outubro é um mês assim, de muitas, né, efemérides espíritas, muitas especiais para o nosso coração e de todos os espíritas do mundo. Mas há 71 anos, mais especificamente 5 de outubro de 1949, um fato marcante ficou registrado nos anais do movimento espírita brasileiro,
conhecido como Pacto Áureo, a vitória da fraternidade, no dizer de Linde Vasconcelos. Qual o significado e importância desse pacto para os espíritas brasileiros? Quais os principais encaminhamentos registrados na ata, inclusive? Fale-nos desse pacto áureo. Tá bem, é com alegria muito grande, né? Inicialmente, vamos começar do final para o início, né? Da sua pergunta. O que a ata registra é justamente um princípio que ele, naquele momento do Pacto Áureo, esse que você está se referindo à data de 5 de outubro de 49, foi um momento de culminância, porque o fato em si, a sua gênese, não está no dia 5 de outubro. Ela já vinha há 60 anos atrás. Um trabalho que os espíritas tiveram que ouvir na mensagem póstuma do codificador, que o espírito Ismael preparou os espíritas no Brasil para ouvi-lo, porque a doutrina espírita chegou no Brasil, cada um começou a estudar, particularmente ou em grupo, e quem estudava eram aqueles que tinham conhecimento da língua francesa, porque ainda não havia traduções para o português. Isso aconteceu em 1873, quando Carlos Travasso resolveu fazer a primeira tradução no Grupo Confúcio, mas até lá começou-se esses estudos. E o movimento espírita ele ficou desorganizado, porque cada um tinha a sua opinião, aí começou as querelas, dizer que era ciência, que era religião, os academicistas, os místicos, etc, etc. Então, quando chegou em 1869, justamente no mês de março, Ismael prepara os espíritas para receber essa mensagem do codificador. E ele traz, essa mensagem está no livro A Prece, porque tem 2 livros da FEB, um é Prece e o outro é A Prece. Então, no livro A Prece, tem essa mensagem póstuma do codificador. Então, naquele momento, ele exalta os espíritas a 3 pontos: ao estudo, à caridade e à unificação. Então, os espíritas estavam estudando, mas se ele está chamando a atenção, é sinal de que estavam estudando mal, porque estavam estudando, tendo conhecimento e não estavam praticando. Aí ele chama a caridade, porque a prática do conhecimento que nós detemos da doutrina do Cristo, que é o Evangelho redivivo, né, para que nós possamos entender a mensagem do Cristo, é a caridade, e nós estamos brigando uns com os outros, discutindo se era ciência, se era religião, essas coisas que à época veio à tona. E o outro ponto que o codificador exaltou foi a unificação. Bom, então, a partir daí, o doutor Bezerra, naquele ano, ele foi convidado para ser presidente da FEB. E ele, quando tomou conhecimento dessa mensagem, isso tocou muito a fundo ele. E ele se propôs a colocar em prática essas observações do codificador. E, a partir de então, ele tentou, naquele primeiro ano, fazendo reuniões, fez umas 3 reuniões. Ele não conseguiu, porque no final do ano veio a questão do 15 de novembro, a proclamação da República, e aí ele não conseguiu implantar aquele desejo que ele ao tomar conhecimento da mensagem de Kardec, de colocar em prática esse movimento, conforme o codificador tinha exaltado, unificado. Bom, ele entrega a presidência da federação, e, a partir daí, no ano de 1893, esses irmãos equivocados ainda são persistentes, porque eles não querem o avanço do bem. E nem tão pouco, para eles o melhor é ficar desorganizado, porque a gente pode fazer o estudo e a divulgação da doutrina de forma desorganizada, mas nenhum de nós nos compromissamos com o alto para chegar aqui e fazer esse trabalho desorganizado. O nosso compromisso é fazermos organizados, porque, como o doutor Bezerra afirma, unidos nós seremos uma fortaleza, unidos seremos um feixe de varas. E unidos, nós conseguimos levar isso de uma forma muito melhor do que separados. Porque separados, nós seremos meros pontos de vista, como ele observa. Bom, então, a partir de então, o doutor Bezerra faz esse trabalho, mas ele entrega à federação, e em 1895, depois de passar uma crise muito grande de separatismo na FEB, no ano de 1893, aí ele é chamado para assumir a segunda vez. Ele aceita, passa 5 anos, e o jeito dele, pela sua postura moral,
pelo seu reconhecimento, a sua autoridade, ele consegue, do jeito paternal, harmonioso, a deixar o movimento espírita mais ou menos organizado nessa linha, para que pudesse, no século XX, dar continuidade ao trabalho. Ele desencarna, e aí quem assume? O vice-presidente, Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne, a primeira coisa que ele faz é o Estatuto da FEB, ele retira todos aqueles plenos poderes que foi dado ao doutor Bezerra. Porque quando entregaram a presidência para ele, deram todos os poderes para ele poder resolver essa situação. E aí o que é que ele faz? A FEB, no seu estatuto, volta o presidente a ter as suas atribuições normais, mas, ao mesmo tempo, eles ficavam em dúvida. Como é que a gente vai fazer agora que perdemos a liderança? Chegaram à conclusão que tinham que dar continuidade ao trabalho do doutor Bezerra. E deram, porque o doutor Bezerra já estava tendo essa ideia para que fizesse da seguinte maneira: nós tivéssemos em cada estado uma instituição representativa que agregasse as instituições que aderisse a ela e, junto com a FEB, se fizesse uma grande rede. Então, esse foi um trabalho que estava no ideário do Dr. Bezerra e na continuidade do Leopoldo Cirne. Só que, no ano de 1904, comemorou 100 anos do aniversário do nascimento de Kardec, como nós estamos comemoramos ontem. Não é? Então, o que é que acontece? Naquele ano, todo o movimento espírita do mundo fez suas comemorações. A FEB também fez. E conseguiu reunir no Rio de Janeiro 2.000 pessoas na Associação dos Empregados do Comércio. E nesse trabalho foi feito simpósio, palestra, mas o que importou foi um documento que os espíritas fizeram com esse ideário que estava sendo amadurecido de forma gradativa. E o documento tem o nome Bases da Organização Espírita. Era porque nós estávamos desorganizados. E esse documento trazia essa concepção, esse ideário. E, a partir daí, começou-se, então, algumas casas a aderir à FEB, etc. Mas o planejamento do alto, ele tem um tempo diferente do nosso. E precisava os espíritas amadurecerem, precisava ter algumas condições ainda que faltavam. Nasce Chico, em 1910. Com 28 anos, ele recebe do espírito Humberto de Campos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí, com isto, o que aconteceu? Quando chega no ano de 1949, porque no ano anterior, em 48, em São Paulo, os espíritas já estavam com essa ideia já bem amadurecida e fizeram um congresso, um simpósio de unificação, já pensando nessas coisas. Quando teve, em 49, no mês de outubro, no Rio de Janeiro, um congresso pan-americano espiritualista, os espíritas foram a esse congresso. E lá juntos resolveram, então, colocar no papel esse ideário. E assim fizeram. Entretanto, a FEB não estava presente, porque não tinha sido convidada, ou mesmo porque não teve interesse, que era um congresso espiritualista. Né? E aí eles resolveram bater a porta da FEB, conversar, então, com a diretoria, e o presidente era o Vantuil. Só que, na véspera, o doutor Vantuil tinha feito uma resolução. Olha só como são as coisas, a espiritualidade. E essa resolução foi com base naquele documento de 1904, que era o ideário que vinha do doutor Bezerra, porque depois que ele desencarnou, ele continuou mantendo essas orientações, como mantém até o dia de hoje. Que certamente no plano espiritual ele recebeu de Ismael esse trabalho de coordenar isso. Né? Então ele vinha sempre ao longo dos tempos trazendo mensagens a respeito desse aspecto. Bom, então naquele momento, o que o doutor Vantuil tinha escrito, quando eles viram o que ele escreveu, foi uma reunião tão, eu diria assim, singela, simples, curta, harmônica, porque o que o doutor Vantuil tinha escrito atendia a tudo que eles escreveram e muito mais. Aí houve aquele acordo e fizeram a ata com 18 artigos. E a inspiração do alto foi que o Lídio Vasconcelos disse assim, não, nós estamos diante de um pacto, isso é um pacto áureo. Não é? E a partir daquele momento, os espíritas, através desse documento, estabeleceram nesses artigos, são 18, só que o primeiro artigo, ele convoca os espíritas a praticarem o que está exarado no livro. Então, a partir daí, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, deixa de ser um livro literário. Ele passa a ser um livro documento. Porque se eu falo em pacto áureo e eu só me restringo à ata, eu estou com o conceito errado.
Eu tenho que pegar, a mesa, é a ata e o livro. São duas coisas que fazem parte de um pacto que nós, espíritas, temos o dever de conhecer o livro e colocar em prática o seu conteúdo. Coisa que nós estamos fazendo gradativamente, não conseguimos fazer ainda tudo, mas lá está tudo que é necessário para nós fazermos esse movimento unido e poder prosseguir. Então, aquele foi o momento áureo. Em seguida, disseram assim, tudo bem, acertamos, a gente precisa se reunir. Criaram o Conselho Federativo Nacional. Onde é que a gente vai botar? Abrigou na estrutura da FEB. Por isso que o Conselho Federativo Nacional é da FEB. Ou seja, o movimento espírita é da FEB. Está abrigado no seu seio, no Conselho Federativo Nacional. E, a partir de então, eles chegaram à conclusão que tinham que fazer, porque na época não tinha essa mídia à disposição, nem a comunicação era essa, né? Viajavam a vapor, não tinha essa. E aí resolveram fazer a caravana da fraternidade. Fizeram a viagem pelo Nordeste, Norte, etc. Terminou no ano 50, no final do ano, lá em Pedro Leopoldo com Chico, onde Emmanuel dá uma mensagem a respeito, né, desse trabalho. E na Federação Espírita Brasileira, no dia 5 de outubro, tem uma mensagem de Ismael, tá no Reformador, não é? Justamente congratulando-se com esse papel, porque esse ideário não é dos homens. O trabalho que nós realizamos é de ambos os planos da vida. E aí está exarado no documento, na ata, que o conceito que traz, quais são os princípios que traz esta ata. Ele traz o princípio da autonomia. Autonomia que é dado às instituições espíritas, que vai desde o centro espírita às federativas, né? A autonomia de quê? Autonomia patrimonial, a autonomia financeira, né? A autonomia administrativa. Nós só não temos autonomia de mexer naquilo que é imexível, que é a doutrina. Porque este é o ponto que nós nos unificamos. Então, esse é um conceito, é o conceito de liberdade, que dá, ou seja, nós vivemos, não há hierarquia no movimento espírita, tem uma horizontalidade. E, a partir daí, o conceito da união com base na fraternidade, não é? Que é o que exara o Pacto Áureo. Que nós estamos completando 71 deste momento que foi culminância. Mas, se nós colocarmos a Gênesis, são 131 anos. Porque, quando aconteceu em 49, tinha passado 60 anos daquele primeiro momento que Kardec trouxe aos espíritas que estávamos desorganizados esta ideia para que nós pudéssemos desorganizar. E o interessante é que, quando teve, naquele mesmo ano, a proclamação da República, no ano de 1890, saiu o Código Penal, e o Código Penal proibia a prática do espiritismo. Aí os espíritas, por medo, pela primeira vez, pensaram em união, porque estava desorganizado. Aí, quando veio o Código Penal impedindo, aí pensou-se em união. A FEB tomou a iniciativa à época, e olha só, FEB, Federação, em 1884, que foi criada, ainda no final do Segundo Império, não tinha federação nenhuma. É a inspiração do alto. Não tinha ninguém adéso à FEB. Ou seja, é Ismael, né, atuando, fazendo com que essa projeção, o futuro, viesse a atuar. E é a partir daí que a FEB faz uma carta aberta ao ministro da Justiça, explica o que é o espiritismo, que não era aquela ideia equivocada, porque estava tudo com uma mistura da prática do mediunismo, das curas, etc., que foi um processo histórico que nós temos, e a partir daí os espíritas puderam praticar a doutrina sem problema nenhum. Não é? Então, esse momento de 49, eu diria que foi um momento de lucidez, foi a culminância de um processo que tinha começado 60 anos atrás e que agora nós estamos comemorando 71 anos dessa culminância e 131 anos desta gênese que começou lá com a mensagem posta de Kardec, né, com esses princípios que a ata exara, princípio da autonomia, da liberdade, da união e da fraternidade. Nossa, eu nem sei se eu entendo, porque realmente a gente estuda, mas não faz essas conexões, essas associações de que o Pacto Áureo foi o ponto culminante de um processo que já vinha acontecendo, né? E assim, Godinho, o que você diz e o que os fatos comprovam é que absolutamente não estamos sozinhos nem desamparados, né? E a espiritualidade, como você bem colocou, tem um tempo que não é o nosso. Isso. A gente fica assim, querendo tudo apressadamente, né?
mas a gente não pode deixar de comprovar e de ter assim no nosso coração o papel da FEB, né, que também é uma instituição que verteu do alto, né? Isso nos faz perguntar a você exatamente sobre a FEB, né, a nossa querida Federação Espírita Brasileira, que é uma veneranda instituição centenária e é conhecida como a Casa Mater e a Casa de Ismael. E por lá, né, pela nossa FEB, já passaram nobres espíritos com relevantes tarefas para a divulgação da mensagem do Cristo para o mundo. Gostaríamos de ouvir sobre Ismael, você falasse um pouco sobre Ismael e algumas dessas almas elevadas que fincaram as bases dessa colmeia de trabalho em cuja bandeira está escrita e tremulando Deus, Cristo e caridade. Gostaria que você nos comentasse sobre a nossa querida FEB. É uma pergunta interessante que nós devemos imaginar e observar que a obra de Ismael está dentro do programa do Cristo. Sim. E o programa do Cristo é fazer com que a humanidade se cristianize, se evangelize, para que nós nos tornemos melhores e vivamos uma terra no mundo feliz, que nós estamos caminhando nesse processo de transição, né, para uma regeneração que não deixa de ser uma transição do mundo de provas e expiações para o mundo feliz. Então nós estamos num processo. E essa obra é muito grandiosa, e a gente observa que toda obra grandiosa sempre tem controvérsias e adversários. E a gente não poderia estar diante de um trabalho como esse sem estas interferências que naturalmente acontecem. Então, o trabalho de Ismael é um trabalho que começou no momento em que, no processo do grande programa do Cristo, que quando nós lemos o livro Brasil, Coração do Mundo, Papo do Evangelho, a gente observa aquele último quartel do século XIV, quando Jesus é trazido pelo Espírito Eli e aquela equipe para as terras que hoje é a América, né? E quando Jesus pergunta onde é que ficam as terras que se vê o símbolo da redenção, que é o Cruzeiro do Sul, né, que é o símbolo da cruz, e eles se dirigem mais ao sul, Jesus levanta os braços ao alto e naquele momento diz assim, transplantarei, vou roguei ao Pai, transplantar a árvore do meu evangelho para estas terras, que hoje é o Brasil. Ora, naquele mesmo momento, ele designa esse espírito, que é o responsável, o diretor, pelo desenvolvimento sociológico na Terra, que é Elio, para que ele reencarne e possibilite chegar à navegação aos mares bravios e tenebrosos, que até então ficava circunscrito ao Mar Morto e ali na costa, sem sair muito para longe, porque imaginava que a terra era chata, de que ia se cair num grande despenhadeiro, era essas histórias todas que a gente conviveu, acreditou que era verdade, e na realidade não era. Então, a partir de então, naquele momento que Cabral, depois das navegações, veio o Henrique de Sagres, etc., que Cabral chega ao Brasil, primeira missa é comemorada a descoberta dessas terras, aí o que é que acontece? Que teve nome, que não foi à toa. Veracruz, Santa Cruz, olha, isso tudo é essa conexão com o alto desse planejamento do curso, seu desejo. No plano espiritual, estava tendo também uma assembleia jubilosa, porque estava sendo cumprido aquele desejo do Cristo lá no último quartel do século XIV. E naquele momento é que aparece o Cristo, né, como diz Humberto de Campos, com uma bandeira nívea à mão. Né, e naquele momento ele se dirige àquela plateia e distingue o espírito, que é Ismael. E diz ele, Ismael, diz o meu coração que a partir de agora deve ser o zelador desse patrimônio imortal que o Pai deixou sob minha responsabilidade. Escreve nesta flama, nessa bandeira, a tua coragem, né? a tua dedicação, a tua obediência a Deus, né? E ao serviço que tem prestado ao bem. Ele é emocionado naquele momento, porque ele é distinguido dos demais, né? Ele pega a bandeira e diz, Humberto de Campos, que uma tinta nível, naquela bandeira nível, uma tinta celeste, escreve Deus, Cristo, caridade. Né? Que é o lema. Ou seja, escreveu a lei do amor. Porque o criador da lei, Deus. O exemplo maior da lei, Jesus. A lei em ação, caridade. Cabe-nos praticar a lei em ação, que é a caridade.
E o interessante é que no próprio livro Brasil, Coração do Mundo, conta um fato interessante, que é de que os navegadores levavam os degradados. E Cabral trazia 20. Dos 20, deixou 2 aqui no Brasil. Quando as naus se distanciam, que vão, um deles, que era inocente, porque tinha sido julgado de um crime que ele não cometeu, pegou uma canoa indígena e navegou lá para o fundo do mar, e lá no meio do oceano ele começa a rogar a Deus, desejando morte, que ele estava injusto, saiu lá do primeiro mundo, da pátria dos seus familiares, dos seus patrícios, estava no meio dos índios, uma civilização que não... Ele queria morrer. Essa vocação dele, essa prece sincera que ele estava fazendo, porque tinha sido injustiçado, chega até o alto onde estava Ismael. E naquele momento, Ismael ele abandona a Assembleia e chega próximo a esse português ali nas praias do sul da Bahia. Envolve-o numa vibração de esperança, manipula os fluidos, naturalmente, quando o português menos olha, tá a canoa dele e a praia, as ondas levando para a beira da praia. Primeiro ato de caridade praticado no Brasil. Nossa, Godinho. Olha o exemplo. Olha o exemplo, né? Quer dizer, Ismael já começou dando um exemplo de caridade. E aí esse trabalho, ele começa, então, a se envolver com essa história nossa do Brasil. E é natural de que ele, em determinados momentos, ele pega a autorização, porque esse trabalho ele está fazendo no plano espiritual. Mas ele precisa, no plano material, de uma tenda de trabalho. E Jesus recomenda a ele para escolher, dentre as instituições que ali estavam, uma tenda que servisse de abrigo para que ele pudesse atuar na Terra, na nossa dimensão, através de uma tenda. Por isso que teve o grupo Confúcio, depois de 4 anos, problemas aí extinguiram, depois teve o grupo Deus, Cristo, Caridade e Fraternidade. Estava neste grupo outro missionário, que é o Espírito. São 2 que tiveram aqui. É o doutor Bezerra de Menezes, né, que todos nós conhecemos, e Guiteco Sampaio, que era o espírito que estava naquele grupo inicial. Quando o grupo se desfez, ele, Luiz Antônio Saião, Frederico Júnior, continuaram nesse outro Deus, Cristo, Caridade, foram para a Fraternidade, e depois o grupo Ismael, que fizeram, esse grupo passa para a FEB, quando ela foi fundada, em 1884. Então, esses espíritos, junto com o doutor Bezerra, que veio posterior, é que construíram esse início para poder dar esse movimento que nós estamos. E a Federação Espírita Brasileira, que foi criada em 2 de janeiro de 84, com esse nome de federação, que eu estou dizendo, do Segundo Império, sem ter nada para federar, é uma casa espírita como outra qualquer, porque ela não tinha sede, não tinha nada, ela vivia de aluguel, nos espaços de aluguéis, e a partir de então criou-se a Federação Espírita, e foi aí instalada a tenda de Ismael. Porque depois da morte de Kardec em 1869, o movimento espírita ficou sem liderança. Tentou se substituir na Europa, inutilmente. Aqui no Brasil, procurava-se uma instituição para fazer esse trabalho de coordenação, de organizar o movimento espírita, e foi essa luta, por isso que teve esses 3 grupos, que foi uma base, mas aí é quando Augusto Elias cria a Federação Espírita Brasileira, uma casa simples, humilde, fora disso, é aqui que é instalada a tenda de Ismael. Por isso que a FEB sofreu, durante esses 10 anos, até o doutor Bezerra assumir pela segunda vez, e o pico foi em 1893, a FEB praticamente fechou as portas. Houve dissensão, diretores saindo, presidente, uma confusão enorme, mas venceu, passou por isso, e o doutor Bezerra que deu esse avanço. Né? Então, esses pioneiros que, inspirados pelo alto, e a Federação Espírita não é privilégio, não é nada disso, a Federação Espírita é a tenda que Ismael tinha que ter aqui na Terra, para que esse planejamento do alto, as inspirações, pudessem ter aqui na Terra a condição de poder fazer com que o planejamento fosse executado na nossa dimensão. Por isso que ele conta com o apoio de todos nós, porque quando o Conselho Federativo é criado, quando o movimento espírita está abrigado e se diz da FEB, porque está ali, o movimento espírita não é a FEB, mas é da FEB, porque ele está constituído na FEB. Então, o que é que acontece? É o trabalho que ambos os planos da vida faz, e através deste movimento, com as inspirações de Ismael,
do Dr. Bezerra, que coordena no plano espiritual o movimento, é que a gente vem ao longo desse tempo, desses 130 anos que nós estamos falando, dos 71 da culminância para cá do Pacto Áureo, fazendo com que a divulgação, a difusão tenha sido feito justamente através do trabalho hercúleo de todos esses que foram os pioneiros e aqueles que foram dando continuidade ao longo do tempo. Hoje, nós somos aqueles atletas que estamos surfando na onda desse trabalho. Verdade. Mas fica a pergunta que eu faço: qual a onda que nós iremos fazer para que aqueles que virão depois de nós possam surfar também? Então, por isso, a nossa responsabilidade no trabalho de darmos continuidade àquilo que foi feito, para que nós possamos, dessa vez, realizarmos o trabalho como verdadeiro espírito, o espírita cristão. Nossa, olha, Godinho, a nossa história é muito bonita. A história do Brasil, né, a história espiritual do Brasil é ainda mais bonita. E nesse livro, né, que você fala que a gente precisa ler, estudar, sobretudo, o nosso livro de cabeceira, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a frase que me encanta e me traz um impacto muito grande nesse livro é quando Jesus fala em relação à terra do cruzeiro, né, a nossa pátria, ele fala: e ela estará eternamente ligada ao meu coração. Essa frase, eu realmente fico assim, muito emocionada. Eu ficaria aqui ouvindo você o resto da noite. Mas é muito importante a nossa FEB para o mundo, né? Porque se é a tenda de Ismael, e se Ismael é o responsável pela nossa pátria, e se é do Brasil para o mundo inteiro, então precisamos realmente trabalhar com amor, sobretudo. Godinho, no livro Perturbações Espirituais, é um livro da editora Leal, que foi editado em 2015, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos adverte muitas coisas. Entre elas, ele diz assim, abre aspas, a hora exige atenção e cuidado ante um número expressivo de lobos disfarçados de ovelhas, com vozes mansas e venenos nas palavras, que aparentam humildade forçada e são possuidores de ira incontrolável. Fecha aspas. Então, nós observamos muitos movimentos paralelos, né? Espíritas progressistas, espíritas de esquerda, espíritas de direita, que procuram, inclusive, atualizar a doutrina espírita. Como separar o joio do trigo? Perfeito. É uma pergunta interessante, atual, em que nós, espíritas, estamos vivendo um momento do sim, sim, do não, não. Isso. Nós devemos sempre nos perguntar: que Senhor estou servindo? Se quisermos servir ao Cristo, e a doutrina espírita é o evangelho dele redivivo, porque ela não trouxe nada de novo, tudo que ela trouxe foi justamente aquilo que Jesus trouxe, só que ela está explicando, à luz de todo esse conhecimento que respaldou a partir do século XIX, não é, a ciência, para que nós possamos melhor entender de forma explicada o Evangelho de Jesus. Quando nós observamos estas posições, devemos lembrar primeiro do Dr. Bezerra, que numa das suas mensagens ele diz assim, que nós devemos divulgar o espiritismo, levar a doutrina espírita conforme os espíritos trouxeram para Kardec. Primeiro que a doutrina é apolítica, né? Levarmos conforme eles trouxeram. Sem quê? Sem personalismo, sem conotações políticas, porque ela é apolítica, sem interesses quaisquer, ou seja, levar na sua pulcritude. E quando nós estudamos a doutrina, estas adjetivações de espíritas, eu verifico que fica por conta e risco daqueles que o fazem. Porque o codificador, e eu considero os espíritas conforme ele realmente nos orienta. São 4 os tipos de espírito que ele adjetivou. É o pesquisador, é o espírita imperfeito, o verdadeiro espírita, o cristão ou o exaltado. E ele explica, o pesquisador é aquele que, diante do fenômeno, ele observa algo e vai estudar, catalogar, talvez até escrever livros, trazer à luz
as explicações sobre o fenômeno, e se limita a isso. O espírita imperfeito é aquele que, diante de uma doutrina nova, ou seja, de uma ciência nova que tem um aspecto tríplice, filosofia, ciência, aspectos éticos morais, né, que nos levam a essa transformação moral, ele se embebece com aqueles ensinamentos e fica perplexo. Mas ele se limita a isso. É a melhor ciência, a melhor filosofia, que os aspectos lidos, mas para por aí. O exaltado, Kardec diz que ele presta mais desserviço do que serviço, porque ele não usa o bom senso nem o discernimento. Houve alguma coisa, a partir dali ele deduz do que foi, que não é nem a verdade, é o que ele deduziu, ele aí passa. E hoje, com a mídia do jeito que está, só apertar um dedo, o mundo todo fica sabendo e traz um estrago enorme. Eu gosto sempre de citar o exemplo de nomes famosos, e um exemplo que é fictício, é numa casa espírita, de um exaltado ouvir um grupo conversando, e lá no grupo está dizendo assim, olha só, isso aqui deu uma comunicação. E aí ele, quando viu aquilo, já saiu dizendo que Sócrates foi. Só que Sócrates era não o filósofo que ele pensou, era o filho de uma das pessoas que ali estavam, que tinha o nome de Sócrates, e que veio dar uma comunicação para a mãe. Diz, a mamãe está tudo bem no plano espiritual. Então ele presta um serviço enorme por não usar o discernimento. Agora, os espíritas verdadeiros, o espírita cristão, Kardec diz, que todo este arcabouço de conhecimento que esta nova ciência traz, toca não só a mente, mas como ele procura trazer isso ao sentimento, e ele não se limita a isso, ele bota em prática. Ele coloca na sua vivência. Então nós, os espíritas, que devemos realizar esta prática, e para realizá-la, Jesus só pede duas coisas, humildade e amor. É o que a gente viu no Chico Xavier. Humildade e amor. E colocou em prática os ensinamentos que ele trouxe, através da sua própria mediunidade, como um exemplo de amor entre nós. Então, nós, quando nos designamos de espírita, seja qual for a denominação, fora dessas quatro, fica por conta disso de quem diz. E aí, quando eu enquadro aqui, eu chamo de espírita imperfeito. Por quê? Porque eu estou me denominando de coisas que não existem, e, na realidade, eu estou me limitando só ao conhecimento. Porque se eu vivenciasse, eu não faria estas coisas. Então, é um momento que nós devemos estar muito atentos, conforme o benfeitor nos avisa, Manuel Filomeno, para que as nossas antenas estejam ligadas, e que é um momento do sim, sim, do não, não, e que nós perguntemos sempre, aqui, Senhor, eu estou servindo. Verdade, Claudinho. A gente vive esse momento de transição que tudo vai aparecer para a gente escolher o caminho que a gente já sabe, né? Na verdade, nós já escolhemos o Cristo. Então, temos que seguir com Cristo, como Bezerra costuma dizer, mesmo com os joelhos desconjuntados, né? Pelas dificuldades. Mas a gente ficou muito feliz, assim, com a sua fala, com as suas orientações, com a sua vivência. E agradecemos, né, a sua presença em nosso programa, Novos Tempos, e deixamos agora você para suas considerações finais, suas despedidas, mas com a certeza de que teremos você de volta em outra oportunidade. Tá bem, Marisa. Muito obrigado, a gratidão nossa, a oportunidade que está sendo dada, né, de utilizar esses meios de comunicação para o bem, de divulgar essas verdades, de trazer à tona, nestes momentos, palavras de consolo, para que nós possamos entender essa conjuntura e, dentro dessa equação de obediência e resignação, porque a nossa mente e o nosso coração aceitam os desígnios do Pai, nós podemos ultrapassar esses momentos com o testemunho que o verdadeiro espírito, o espírito cristão, pode dar. Nossa gratidão e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Godinho. É uma alegria muito grande conversar com você, estar perto, né, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo coração. Muito agradecida por tudo que você tem feito pela nossa fé, pelo nosso movimento. E, assim, o que mais me encanta em você, eu vou confessar aqui de público, é serenidade. Isso me encanta o coração. E, naturalmente, todo o comprometimento que você tem com o movimento espírita, com a casa espírita.
agradecida pela sua presença aqui. Obrigado. Muito agradecida. Paz. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.